Olá, pessoal. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir as nossas Bíblias. 제5장입니다. João capítulo 5. 1절부터 읽겠습니다. Eu vou ler a partir do versículo 1. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. 양문 곁에 히브리 말로 베데스라는 못이 있는데 그 행각 다섯이 있고 Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 자 소경절 두 발이 혈기만 자들 누워 주의 물의 동함을 기다리니 Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 이는 천사 가끔 모세에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어간 자는 어떤 배가 낫게 되미리라. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 그것을 보시고 병자에게 이르시되 병이 벌써 오랜 줄 아시 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? 병자가 대답 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 다른 사람 먼저 내려가나이다. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 일어나 내 자리로 걸어가라 하시니 Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 나 자리를 들고 걸어가니라. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Lemos até o versículo 9. 그래서는 이 크리스마스 칸타타를 올림픽 홀에 빌려 가지고 우리가 공연을 했습니다. Na nossa igreja, nós apresentamos, esse evento da cantata de Natal num ginásio olímpico. 그라시아 합찬 후원하기 위해서 청자매도 물질을 모았는데 Sempre para apoiar o Coral Graças, os irmãos juntavam dinheiro. 그래서 이번에 이제 그 후원비로 가지고 공연하는 그 극장을 빌리고 다 하고 Então, dessa vez, com o valor que eles arrecadaram, nós alugamos um local para fazermos a apresentação da cantata de Natal. 공원에서 올림픽 그 홀에서 할 때 E quando nós fizemos naquele ginásio olímpico, 이제 많은 사람들이 왔습니다. realmente muitas pessoas novas vieram. 천 몇백 명씩 오고 그랬습니다. Mais de 1000 pessoas novas estavam presentes. 특별히 이번에 우리 그 정부에서 그렇게 허락해 주어서 E ainda mais, tivemos autorização do governo para fazer esse evento. 고향 아람누리 극장에서 했고 Fizemos também no teatro de Aramnuri. 저희들 교회에서도 저걸 한 4, 5일 한 동안 공연했습니다. E na nossa igreja também apresentamos por 4, 5 dias. 어제 스크린 너무 적어서 영화 좀 그런데 Mas ficou um pouco ruim porque nosso telão de projeção era um pouco pequeno. 큰 스크린을 하나 샀습니다. Por isso nós compramos uma tela maior 그래가지고 그걸 공연을 했는데 e apresentamos o filme. 굉장히 많은 사람이 와서 듣고 또 말씀 듣고 구원도 받고 E muitas pessoas vieram, escutaram a palavra e receberam a salvação. 어제 스크린이 적어가지고 좀 이렇게 영화 수준이 많이 떨어지는 것 같은데 Ontem eu assisti o filme aqui, devido à pequena tela, eu senti que caiu um pouco a qualidade. 정말로 여기 일어난 사건이 이제 별을 보기 시작한 데부터 애기 예수 태어나고 아주 뭐 하루 정도 되는 시간인데 E uma coisa incrível é que, desde os magos verem a estrela até o nascimento de Jesus, é um tempo de um dia mais ou menos. 영화를 만들까 생각했는데 E eu fiquei pensando, como será que eles vão produzir, esse filme? 그 이제 세트 현재 촬영하는 곳에 제가 갔다 왔습니다. E eu visitei o local ali onde fizeram a filmagem. 아주 그 세트 이런 영화 볼 때도 그때 굉장히 초라했습니다. E, sabe, era um lugar muito, assim, fraco, 집 같고 그랬는데 Pareciam umas casas, assim, que pessoas viviam antigamente. 그 영화만 너무 좋았어요. Mas no filme, todo o cenário ficou muito bonito. 전혀 감각이 오늘 집 보는 거 전혀 달랐어요. Era uma sensação muito diferente do que nós vimos no filme, 그리고 깜짝 놀래. As pessoas se assustaram muito, se surpreenderam muito. 그래서 이게 너무 좋아가지고 Então, já que a reação foi tão boa, 이제 크리스마스 때는 모든 방송에 무료로 제공하려고 해요. eu quero entregar esse filme para que as emissoras possam transmitir gratuitamente. Eu sei que muitas pessoas, 우리 방송을 이게 중계해준 많은 그 방송국이 있는데 muitas emissoras até hoje transmitiram muito conteúdo nosso, 너무 하나님 앞에 감사해요. e eu fiquei muito grato perante Deus. 굉장히 많은 새로운 분들이 와서 구원을 Muitas pessoas novas vieram, escutaram a palavra e receberam salvação. 날에도 그 막 영화 공연하고 그랬어요. E até o dia que eu vim para cá, eles estavam apresentando o filme. 저녁 7시 반에 하고 Às 3 horas da tarde, às 19 horas, e sempre em dois momentos. 시간에 공연하고
끝나고 이제 부산 같은 제일 큰 그 홀을 빌려서 No caso de Busan, eles alugaram o maior local ali da cidade. 거기도 2,300명 모이는 그 공연장인 Era um local que comportavam 2.300 pessoas. 정부가 그 반만 모이라 그래가지고 Mas o governo autorizou que preenchesse apenas a metade das cadeiras e então 1,000명 넘는 사람들이 봤는데 mais de 1.000 pessoas participaram ali e assistiram o filme. 계속 끊임없이 사람들이 보러 들어와. E todos gostaram muito, né? E todas as sessões do filme foram preenchidas. 권하고 자기 가족들, 친척들 그런 많은 E as 분들이 pessoas que assistiam, né, voltavam, recomendavam o filme para seus amigos, parentes, familiares, e muitas pessoas realmente assistiram o filme do Coreográcias. 정말 해마다 크리스마스 칸타타를 했어요. Todos os anos até hoje temos feito a cantata de Natal. 근데 이제 코로나 때 칸타타를 할 수 없었는데도 Mas mesmo devido à pandemia estarmos impedidos, não paramos. 크리스마스 때 칸타타를 할 수 없을 것 같아서 Nesse ano pensamos que não poderíamos fazer a apresentação. 영화를 만들기로 했는데 Por isso foi decidido produzir esse filme. 볼 때 너무너무 놀라웠어요. E eu vejo que foi algo muito incrível. 여기도 좀 스크린 크게 한번 구입하면 그렇게 많이 비싸지 않는데 Eu vejo que o telão não é algo muito caro. Se comprarem aqui também, vão assistir um filme numa qualidade incrível. 또 좋고 Sabe, o conteúdo é muito bom, 적이고 é muito evangélico também. 그때마다 이제 복음을 전하기 시작했고 E por meio disso eu também comecei a pregar o evangelho. LA도 그래서 크리스마스 전에라도 좀 했으면 굉장히 좋겠다는 그런 생각이 들어요. Eu senti que aqui em Los Angeles também seria muito bom, né, fazerem isso. 저는 성경을 읽으면서 Lendo a Bíblia, pessoal. 그냥 성경은 이제 뭐 마태복음, 마가복음, 창세기 이렇게 읽는데 Lendo a Bíblia ali, Mateus, Marcos, Lucas, João. 세계에서 마음의 세계를 가장 잘 그린 책은 성경밖에 없어요. Só existe a Bíblia que realmente expressa o coração humano de uma forma correta. 성경을 읽고 성경 속의 마음의 세계를 알면 Quem lê a Bíblia assim continuamente e entende o mundo do coração, 어느 누구라도 지금까지 살던 것 훨씬 다른 삶을 살게 되는. não importa quem seja, passa a viver uma vida muito diferente, muito superior à vida que tinha antes. 그때부터 느끼는 거고. Porque sente a alegria do coração, sabe, a tristeza, o sofrimento, 마음에 느끼는 건데. a felicidade, tudo isso são coisas que nós sentimos em nosso coração. 성경을 요한복 모자 읽다 보면 막 감격해서 견딜 수가 없는. E quando eu vejo essa história de João capítulo 5, sabe, eu não consigo conter a emoção dentro de mim. 이런 말씀이 있나? Nossa, que palavra incrível! 하나님은 우리를 통해서 하나님 일을 하기를 원해요. Só Deus deseja fazer as suas obras por meio de nós. 하나님 인간을 만들 때 마음을 만드셨는데 Mas Deus, quando criou o ser humano, formou em nós um coração. 마음이 하나님 마음과 연결되면 E quando o coração do ser humano se conecta com o coração de Deus, 인간 속에 마음이 흘러들어 o coração de Deus passa a habitar, né? Flui para dentro do ser humano. 전혀 다른 세계 사람으로 Então essa pessoa passa a viver uma vida completamente diferente. 우리들 교회에 Na nossa igreja, 이 정도 제가 이렇게 뚱뚱한 여자가 왔어요. uma vez me visitou uma mulher desse tamanho, mas gorda assim, ó. Andava toda, né? 제가 이제 예배 참석했는데 E um dia ela estava participando do culto. 한 달쯤 지난 뒤에 E depois de um mês, mais ou menos, participando dos nossos cultos, 이제 오후에 지나오는데 목사님 depois do culto de uma pregação, né, ela me procurou, pastor, por favor, converse comigo. 이 아가씨는 공대 건축과를 졸업했어요. E ela contou que ela era formada, né, em arquitetura. 한평생 소원이 하나 있었어요. E ela tinha um grande desejo na sua vida, 뭐냐면 que era, 이 지구에 자기 작품을 한 건축 작품을 남겨. né, deixar uma construção sua, assim, uma obra sua. 이야기를 쭉 저한테 해줬어요. E ela contou, assim, da sua história para mim. 아주 유명한 건축 회사에 취직을 했어요. Ela entrou, né, numa grande empresa, numa grande construtora, 건축 그 일을 하면서 e trabalhando ali dentro, 이 아가씨가 정말 그 똑똑했고 ela realmente se destacava porque era muito inteligente, né? Ela tinha um grande futuro. 그 회사 어느 빌딩을 짓는데 E um dia estavam ali construindo um grande prédio naquela empresa. 저 6시까지 그 빌딩 낮에 기술자 무대라 건축을 하고 E das 6 horas da manhã às 6 horas da noite, né, os técnicos e os pedreiros trabalhavam ali na construção. 업무가 끝나면 다 돌아오는데 5:30 terminava ali o horário deles, iam embora. 들어가서 그
현재 오늘 건축한 것이 설계도 잘 된 설계를 가지고 자료 제보 이제 그 확인하는 일을. E depois ela e os supervisores iam lá no prédio para verificar se o trabalho feito naquele dia estava de acordo com a planta. Então ela, junto com seu supervisor, 7층 쭉 내려오는데 estavam, né, verificando tudo do 8º, 7º, 6º andar. Estavam só os dois ali naquele prédio. 근데 이제 막 그 5층쯤 내려왔는데 Só que chegando ali no 5º andar, mais ou menos, 자기를 끌어안았어요. o supervisor dela agarrou. 남자 당할 힘이 없는데 E ela não tinha forças para poder ir contra ele. E ela foi abusada sexualmente. 너무 막 고통스러워. Ela sofreu muito com aquilo. 경찰에 고발하고 싶었어요. Ela queria ter denunciado a polícia, 고발하면 mas 강간당했다는 그런 이야기 사람들이 알게 될까 봐. se ela denunciasse a polícia, ela ficaria exposta, né, como uma mulher que havia sido abusada. Por isso, ficou confusa no que deveria fazer e não o denunciou. 한 거예요. Passou 1 mês, passou 2 meses e ela começou a se sentir um pouco estranha. 그래서 아무래도 이상해서 Ela se sentia muito estranha. Então ela fez um teste de gravidez e ela estava grávida. 너무 놀랐어요. Ela ficou muito surpresa com aquilo. 그래 어떡하자 병원에 가서 유산할 병원을 갔어요. E ela procurou um hospital, né, uma clínica que poderia fazer 속에 아기가 자기를 죽이려고 아는지 모르지만 o aborto, né? Só que eu não sei se o bebê sentiu que ele estaria para morrer e ele começou a se mexer muito. E a mulher disse consigo mesma, né? Não, filho, eu não posso deixar você. Eu não posso, eu não desejo você, eu tenho a minha vida. Eu não posso te ter agora. 병실까지 가는데 Então ela desceu do carro, estava se direcionando ali para a sala, mas ela sentia o bebê se mexendo muito. 울고 집을 돌아. No final das contas, chorando, ela não conseguiu, né, fazer o que ela estava planejando e voltou para casa. E ela passou, né, a pensar em todo o seu passado, 어떡할 수가 없었어요. mas ela não tinha como evitar aquele bebê. 어느 날 생각해 봐요. Num certo dia ela pensa, 아기가 o bebê dentro dela dizendo, mãe, eu quero viver. 자식을 주는 엄마가 어디 있어? Mãe, onde existe pessoas que matam seu filho, por favor, me deixa viver. Ela meio que escutava nessa voz do bebê. 날 며칠 동안 고민. Ela por vários dias, ela ficou pensando, 아기를 낳기로 결정. mas decidiu em ter a criança. 회사에 사표를 냈어요. Ela pediu demissão, 퇴직금만 모아가지고 né, pegou todo o dinheiro que recebeu, comprou uma pequena casa 준비를 했어요. e estava preparando para receber o seu filho. 자기가 결혼한 아기 낳는 게 너무 부끄러운 일이지만 E por mais que fosse muito vergonhoso para ela ser uma mãe solteira, 전혀 모르는 도시에 가서 foi para uma cidade assim que ninguém a conhecia, 자기가 이제 미장원에 가서 파마 고대하는 걸 배우고 aprendeu a fazer permanente, né, no cabelo das pessoas 아기를 뱃속에 키우고 있어요. e trabalhava em salões de beleza, né, cuidando do seu filho. 낳는 너무 잘생긴 아들이었어요. Quando o bebê nasceu, era um menino, né, muito lindo. 아기를 안고 가서 젖을 먹이고 Então, pela manhã, ela pegava o bebê, alimentava ele, levava até o salão de beleza, deixava dormindo, ela trabalhava e estavam vivendo uma vida muito feliz. 한 남자가 가까이 다가왔어요. Até que um certo homem, né, se aproximou dela 그래서 그냥 뭐 어제 한 번씩 알고 인사하는 사이. e começaram a conversar, mas não era nada muito próximo, né? Só que ele começou a questionar a senhora, por que a senhora vive essa vida tão difícil? Não precisa viver dessa forma. 그날 둘이 식사를 하면서 Um dia estavam comendo juntos e aquele homem perguntou para ela, 돈이 있느냐고 묻더라고요. a senhora tem um dinheiro? 왜 그러냐고. Por quê? 우리 회사에 투자해요. Invista na minha empresa. 우리가 많은 이자를 줄 테니까. Nós iremos lhe integrar bons lucros. 그 고생 안 해도 돼요. Então não precisará viver dessa forma, sofrendo. 좀 생각할 줄 아는 사람 같으면 Se fosse uma pessoa que pensasse profundamente, 은행에 빌리면 적은 이자 주고 되는데 왜 비싼 이자를 내요? 그 회사가 잘 안 되는 회사죠. por que, em vez de buscar empréstimo num banco que teria juros menores, está oferecendo, né, dar grandes lucros para uma pessoa física, né? A empresa dele não estava indo muito bem, né? Mas mesmo assim, ela confiou nele e entregou o dinheiro dela. Ele fez um cálculo
e disse, olha, no dia 5 de todo mês será depositado tal valor para a senhora. 여자 너무 고마웠어. E ela ficou muito grata com aquilo. 남자 그 돈 가지고 Mas aquele homem pegou aquele dinheiro 도망을 갔어. e fugiu para o exterior. 연락이 안 되는 거예요. Ela não conseguia mais ligar para ele. 아닐 거야. 그런 사람 E ela pensava, não, com certeza ele não era uma pessoa assim. 아닐 거야. Não, isso não é verdade. 회사 없는 거예요. Mas ela foi procurar e não existia a empresa. 이제 그 돈을 잃고 난 뒤에 Depois que ela perdeu aquele dinheiro, 은행에서 돈을 이자를 안 내면 se ela não pagasse, né, o que ela estava devendo para o banco, 집 그냥 날아가고 ela perderia a casa que ela tinha. 어떻게 살지? Como ela ia viver agora com o filho dela? 여자 너무너무 괴로웠어요. Ela ficou muito atormentada. 이제 사람이 그 이제 강간당한 일이나 회사 나온 일이나 또 이런 왜 나는 어려운 것만 Então ela foi abusada sexualmente, ela teve que pedir demissão da empresa onde ela desejava trabalhar. Ela não conseguia entender por que tanta dificuldade na vida dela. Ela não conseguia suportar mais aquelas dificuldades. 아이를 친정에 잠깐만 Num certo dia, levou a sua criança ali, deixou na casa dos parentes, se trancou em casa, pegou uma faca 동맥을 끊어 죽는다. e começou a cortar o pulso, tentando suicídio, né? E ela começou a se cortar. Acabou desmaiando, né? Derramou muito sangue e realmente estava morrendo. 근데 생전에 집에 안 오던 아버지가 Mas o pai dela, que dificilmente a visitava em casa, foi vê-la 문이 잠겼어요. e a porta estava trancada. 안에 잠긴 거예요. E estava trancada pela parte de dentro, né? Ele começou a bater, abre a porta, abre a porta. 대답이 없었어요. Só que ninguém respondia. 깨고 들어가 보니까 Quando ele quebrou a janela e entrou, 딸이 피투성 viu a sua filha, né, deitada sobre um poço de sangue. Ele chamou a ambulância 생명을 살렸는데 e conseguiu salvar a vida dela, mas uma coisa 끊는 게 아니고 가신 lamentável é que ela não conseguiu cortar as artérias principais, mas ela perdeu o movimento da mão porque havia rompido, né, os nervos, 백화점에 os tendões. Então ela não conseguia mais trabalhar naquele salão de beleza. Ela procurou um shopping e falou de toda a sua história para o gerente. E o gerente, muito 너무 불쌍해서 com pena assim dela, né? 근데 한 손 못 쓴 여자를 골랐어요. Porém, ele também não podia contratar uma mulher que não tinha o movimento de uma das mãos. 이제 그 팔 때 그 빈 상자가 있는데 Então ele decidiu, né, contratá-la para fazer a organização daquelas caixas vazias, né, que essas lojas acabam entregando. Então ela sempre fazia aquelas caixas vazias, organizava, botava num canto 잠이 오질 않는 거예요. e ela não conseguia dormir direito. 많이 자면 Quando ela dormia muito, 30분 자고 era 30 minutos, 20분 자는데 20 minutos. 그때부터 Desde então, 이렇게 막 몸이 뚱뚱해지기 ela começou a inchar, né? Ela começou a engordar. 10kg나 돼요. Oi, caramba, eu tô com 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos, 100, 110 quilos. Desse tamanhão. 아주 불행한 여자였어요. Se tornou uma pessoa muito infeliz. 그 여자가 우리 교회에 왔었어요. E ela veio à nossa igreja. 우리 한 어떤 부인이 그 여자 안고 쭉 복음을 전했는데 E uma das irmãs da nossa igreja, né, pregou o evangelho para ela. Ela recebeu a salvação. 그날 저희 집에 가 자는데 E naquela noite ela voltou para casa. E ela disse que conseguiu dormir por 2 horas. E ela ficou muito, mas muito feliz. 그 다음 3시간 Depois ela dormiu 3 horas, 4 horas, 6시간 7시간 잤는데 6 horas, 7 horas. 너무너무 행복해. Ela começou a ver uma vida muito feliz. 한 번은 그 부인이 저한테 얘기했죠. Uma vez ela me disse assim: 목사님 Pastor, 우리 집에 새로 이사 왔는데 eu me mudei. 목사님 오늘 저희 예배 드리면 꼭 목사님 와야 돼. O senhor tem que me visitar, fazer o culto lá em casa. 갔어요. E eu fui. 9층에서 아주 낡은 아파트를 싼 값에 샀어요. E havia acontecido, né, que ali o município havia comprado prédios antigos a um preço muito barato. E eles fizeram uma reforma nesses prédios 아주 불쌍한 사람들에게 싼 돈을 주는데 e estavam entregando aqueles apartamentos a preço muito barato para as pessoas mais necessitadas. E ela foi também selecionada, né? 만 돌아가지고
E uma pessoa do segundo andar não entrou no apartamento, mesmo estando com o nome dela. E ela ficou muito feliz porque ela conseguiu entrar naquele apartamento no segundo andar. 또 교회에서 목사님 일이 왔어요. E um certo tempo também depois, ela me falou, pastor, pastor. 많이 줄었다고 하는데 E ela estava dizendo que havia emagrecido muito. Olha, pastor, eu emagreci bastante, né? 똑같았어요. Quando eu via, estava a mesma coisa. 그렇게 기뻐해. Mas ela estava muito feliz. 그래 뭐라고 얘기했냐면 E ela disse assim, 손목이 아파가지고 pastor, eu estava com muita dor no pulso. 혼자 병원 갈 수도 없고 E estava sozinha, não conseguia ir para o hospital. Eu orei muito. 날이 밝아 병원에 갔는데 Chorei de dor. 의사분이 깜짝 놀라면서 No dia seguinte, pela manhã, eu fui para o hospital e o médico tomou um susto quando viu, avaliou meu 일이 pulso. 없는데 Nossa, como isso pode acontecer? O que está acontecendo? Ele disse que eu posso novamente ter o movimento da mão. Eu fiquei muito grato, pessoal. E no outro dia, pastor, ela começou a me falar. 자기가 돈을 생겨서 Ela falou que surgiu um dinheiro e pagou a dívida dela. 원금의 10분의 1도 안 되는 돈. Um valor que era 1/10 só da dívida que ela tinha. Ela foi ao banco, só que o funcionário, né, viu ela, levou ela até o gerente 문을 여니까 짐장이 있는데 e tinha lá perante o gerente principal. Ele fala assim, o funcionário disse, gerente, nossa, ela é uma pessoa muito pobre, ela está passando por muita dificuldade, ela tem essas dívidas. Só que ela trouxe esse valor para tentar pagar a dívida dela. É uma pessoa que vive com muita dificuldade. É um milagre, é difícil para ela. E o gerente ficou escutando, né, o caso dela. 이걸로 모든 빚이 끝난 걸로 E ele falou assim, nossa, muito obrigado por você ser sincero em sua dívida, né? E meio que quitou toda a dívida dela com aquele valor. 저를 찾아왔어요. E alguns dias atrás, novamente ela me procurou. 사정이 있어서 교회를 한 1년 동안 못 나왔어요. Ela falou que teve algumas coisas que impediu dela vir à igreja, né, por um tempo, mas que estava com muita saudade, né? Porém ela acompanhou os cultos, né, sempre online. 이제 나이가 20몇 살이에요. O filho dela agora tem mais de 20 anos. 직장에 가서 돈을 벌어가지고 O filho dela entrou numa empresa e está ganhando dinheiro. 그래서 치료비를 다 준비. E ele preparou todo um valor de tratamento, né, de problema de saúde dela, e ela me comprou um presente, né, uma comida simples. 삶을 보면 Só eu vejo essas pessoas que vivem dentro de Cristo. 저도 제가 여기 기적적인 일들을 참 많이. Na minha vida também, Jesus Cristo fez muitos milagres. 우리가 한국에는 실내 야구장이 있어요. Na Coreia nós temos alguns estádios de beisebol, se chama Sky Dome. 우리도 행사를 하는데 E é um lugar que nós muitas vezes fizemos eventos ali. 4만 명 도를 쓰는 실내 야구장. É um lugar que comporta de 30 a 40 mil pessoas. 올해마다 부활절을 거기서 했어요. E todos os anos fizemos o evento de Páscoa ali. 찬양하고 그랬는데 Então todas as igrejas da Coreia se reuniam, fazíamos louvor. 그것 때문에 거기 모이는 불가능해. Só que dessa vez foi impossível fazer isso devido à pandemia. 우리가 이제 걱정을 했어요. E ficamos muito preocupados. 그럼 어떡하지? E agora? 온라인으로 하기로 했어요. Então começamos a fazer a transmissão online. 온라인으로 하면서 Fazendo os cultos online, 러시아어, traduzimos para russo, chinês, inglês, 저 뭐야, 에스파뇰, espanhol, francês e em coreano. Em 6 idiomas. 제가 믿어지지 않는데 E eu não consegui acreditar no resultado. 부활절 행사 때 200만 명이 들어왔어요. Durante a época de Páscoa, todos os cultos tinham 2 milhões de pessoas participando. E eu falava, não, 무슨 200만 명이 ei, presta atenção, verifica direito. Como assim 2 milhões de pessoas? 이래 통역하던 자매가 있는데 Tem a irmã que traduz para o espanhol 그 자매가 하는 이야기가 e ela disse assim, 꺼짐없이 댓글이 올라오는데 que continuamente estavam colocando mensagens, né, colocando comentários ali. E só em espanhol teve mais de 5 mil comentários. 수가 없었어요. E eu não conseguia acreditar naquilo ali. 5월달에 제가 집회를 했는데 No mês de maio nós fizemos uma conferência que também foi online 깜짝 놀란 거예요. e eu fiquei muito surpreso. 276개 방송국이 제 설교 다 276 emissoras no mundo estavam transmitindo as minhas pregações. 주일날이 설교 11시간 다 준비를 Cada pregação tinha 90 minutos e foram 11 pregações.
Eu não conseguia acreditar nisso. 시청률을 계산 10억 주면 된다. E eles calcularam a quantidade de telespectadores e foi de mais ou menos 1 bilhão de pessoas. E também no outono, 655 emissoras do mundo inteiro estavam transmitindo as minhas pregações. E isso alcançou cerca de 2 bilhões de pessoas. A maioria das emissoras americanas também transmitem, as minhas pregações. Fiz muitas entrevistas em várias emissoras e todos ficam muito surpresos. Aqui só nos Estados Unidos são 50 emissoras que semanalmente ainda transmitem as minhas pregações. Só Deus tem feito coisas incríveis na nossa vida. A coisa mais importante... Pessoal, vocês vivem a vida de vocês. Mas não importa quem seja. Se aceitarem o coração de Deus, não viverão mais pelos seus corações, e sim pelo coração de Jesus. Então vocês passarão a manifestar o poder de Deus como Jesus. Só muitas igrejas na Coreia nos chamam de hereges. Mas todos eles hoje não atuam mais. Eles viram, as minhas pregações na CTN e ficaram muito surpresos, porque não existe nenhum coreano que até hoje tenha feito algum tipo de transmissão na CTN. Eles fazem muitas transmissões em emissoras coreanas. Mas as igrejas na Coreia estão mudando, vendo tudo que Deus tem feito na nossa missão. E eu não sou nada, pessoal. E é difícil realmente de acreditar em tudo que Deus tem feito. Eu mesmo fiquei duvidando. Isso não faz sentido, procura saber direito. É lógico que é impossível ter um número exato de telespectadores. Mas existe o número, que eles levantam da audiência. E eles calcularam cerca de 2 bilhões de pessoas que escutaram as nossas pregações. Sim, na América do Sul, na América Central, na África. A maioria dos continentes escutaram a nossa pregação. É difícil de acreditar, na verdade, pessoal, mas é uma verdade. Foi incrível. Da última vez eu visitei 4 países da África: Quênia, Gana, Costa do Marfim e Togo. E o governo desses 4 países ficaram dispostos a nos ajudar em tudo. Eu fiquei muito grato perante Deus. Na África, praticamente todas as emissoras transmitem as nossas pregações. E ainda mais dessa vez produzimos esse filme do Coral Graças. E até o dia 23, nós utilizamos dentro da nossa missão. E depois queremos deixar isso aberto, para todas as emissoras. E não queremos receber isso, queremos entregar esse material de graça. Para que nesse Natal a maioria das emissoras possam transmitir esse conteúdo. Só como eu poderia prever que essas coisas aconteceriam? As pessoas me chamavam de herege. Todos na Coreia me chamam de herege. Mas, Deus os calou. Nós tivemos recentemente uma coletiva de imprensa e mais de 100 repórteres nos visitaram. E também, além deles, mais de 500 pastores de outras igrejas vieram assistir à nossa coletiva de imprensa. É incrível ver os caminhos que Deus tem aberto diante de nós. Só um dia Deus fez uma coisa na minha vida.
처음으로 성경을 읽다 내가 발견했어요. No dia 7 de outubro de 62, pela primeira vez pela Bíblia, eu pude perceber, ter a fé de que Jesus Cristo, pelo seu sangue, havia lavado todos os meus pecados. E desde então a minha vida mudou. 장로교회 다니고 있었는데 Eu frequentava a igreja presbiteriana 죄인이라 그래요. e todos ali afirmam ser pecadores. 토요일 저녁마다 Todos os sábados à noite, 그러니까 교인이 한 200명 되는데 já que era uma igreja do interior, tinham cerca de 200 membros. 5명쯤 돼요. E tinha um coral de mais ou menos 25 membros. 건가 연습을 해요. Todos os sábados à noite, o coral se reunia para fazer o ensaio. 하면 E quando terminava o ensaio, 참외밭에 가고 geralmente os jovens se reuniam, iam para plantação de melão, plantação de maçãs e roubavam ali as frutas. Só que um dia eu me coloquei na frente deles e falei 죄가 사해진 이야기를 했어요. como eu havia recebido a remissão dos pecados. 박사님 나도 그렇다 어찌해야 되노? E os jovens começaram a me perguntar: Ei, irmão Park, como é que eu devo fazer? Eu também tenho pecados. Comecei assim, 뒤에 mas depois de alguns dias, 제가 교회 성도 제사 안 받아야 한다고 그래요. depois de um mês que eu comecei a falar para os irmãos que deveriam receber a remissão dos pecados, 성도 나를 이상하게 보더라고요. eles começaram a me enxergar de uma forma estranha. 목사님 나를 돌려요. O pastor da igreja começava a me ignorar. 안에 No momento do culto, 날 차 탔다고 수찬 정지 그 처분을 um dia ele falou assim: o irmão Park estará impedido de participar da Santa Ceia porque ele andou de carro no domingo. E eu perguntei: mas que punição é essa? 성찬식에 참석하지. Você não pode participar da Santa Ceia, porque você pecou, você andou de carro no domingo. E eu fiquei dando risada, pensando comigo mesmo: mas pastor, e sua filha? Sua filha, aí no caso da filha dele, estudava em outra cidade, né? Então, toda tarde ela vinha ali de outra cidade, passava o dia ali, prestava o culto, né, no domingo de manhã, e no domingo voltava de carro para aquela cidade. 다 타는. Ou seja, todo domingo a filha dele andava de carro. E surgiu esse coração: mas e sua filha? 곤란하게 할 필요 없어. Mas eu senti que não havia necessidade de questionar isso, né? E depois de um mês, eu pude entrar na escola de seminário. 학교를 마치고 난 뒤에 E depois que eu me formei na escola de seminário, 한 사람은 우리 교회 오라고 다 저처럼 오라는 교회가 없어. todos os meus companheiros de seminário tiveram um convite, né, de alguma igreja para trabalharem nessas igrejas. 압곡동이라는 산 속에 제가 전에 지나가다 한번 전도 한번 경험 있는 지방입니다. Mas eu tive que ir para Cocton, um lugar onde eu havia visitado uma vez para fazer evangelização. 10월 동안을 살았어요. E passei 9 meses ali. 갈때쌀한뭐 2리터 Quando eu fui, eu levei um punhado de arroz, 돈 2,000원. uns $2. Isso era tudo. 9개월 동안 Por 9 meses, eu não precisei pedir comida para ninguém, não precisei falar que eu estava passando por dificuldades, mas sobrevivendo ali 9 meses, 9개월 동안 먹이는 그게 너무 신기했어요. foi muito incrível ver como Deus me alimentava. 처음에는 배고파서 No começo, devido à fome, 피나 새순 같은 거 꺾어 먹고. comia, sabe, folhas de árvores, raízes, 근데 제가 얼마든지 살겠더라고요. e eu vi que era possível viver. 하여튼 사는데. Estava vivendo. 그러면서 제가 3개월이 지난 뒤에 E depois de 3 meses, 한 부인이 있는데 tinha ali uma senhora 소경이고 que tinha um marido cego e era mãe de 3 crianças. 마른 그 그놈을 이고 다니면서 집집마다 파는. E ela vendia coisas, né, carregando a mercadoria na cabeça, vendia de casa em casa. 그 부인이 그 물건 파러 우리 주인 집에 왔는데 E ela foi visitar a dona da casa onde eu morava. 방이 저 부엌이 있고 안방이 있고 마루가 있고 작은 방이 있는데 Então tinha ali naquela casa um quarto grande, tinha uma cozinha, tinha ali um terreninho, né? 아침만 되면은 E toda manhã, né, ela saía para trabalhar. 아주머니 굉장히 좋은 사람인데 E a senhora que era dona da casa onde eu morava, ela era uma pessoa muito gentil, muito bondosa, mas ela fumava muito, fumava muito. 담배 살 돈이 없으니까 E já que não tinha dinheiro para comprar cigarro, ela mesma plantava o tabaco, né, secava o tabaco, deixava pendurado ali para secar no sol. 담배 하나 비벼
Depois ela meio que esfarelava assim com a mão, colocava num pedacinho de jornal ali, passava saliva para fazer o charutinho. 웬 담배를 그렇게 피워요? E eu ficava questionando a senhora, por que a senhora fuma tanto? 그연 중독이 있어요. Ainda mais tem essa tinta, né, aí nesses jornais. Isso não é bom para a saúde. A senhora deveria fumar menos. 청각 몰라 그래. Ei, você não sabe de nada, jovem. Eu não posso ficar sem fumar. 참 좋은 부인. Era uma pessoa muito boa, mas ela fumava muito. Ela fumava um atrás do outro. 근데 어느 날 Num certo dia, 아침에 오전 주로 성경을 읽었어요. pela manhã eu estava lendo a Bíblia 좀 아는 분이 왔는 것 같아요. e eu escutei lá fora, né, 다시마 팔고 미역 팔고 이거 왔는데 aquela senhora, né, vendendo suas mercadorias que estava conversando com a dona da casa onde eu morava. 앞에 있는 그 작은 알루미늄 소철 그 부인이 봤어요. E aquela senhora viu que tinha ali uma panelinha de alumínio no local onde eu ficava, né? E ela percebeu, olha, você alugou aquele quarto ali? Sim, veio o evangelista de uma igreja. Evangelista? Ele é da onde? 배워서 왔다. Ele veio de Tegu. 근데 그분이 나한테 참 묻는 거 이거 다 들리시오. E ela estava fazendo muitas perguntas sobre mim, eu estava escutando, né? 나가는 거 틀림없어. E eu tive a certeza de que era uma pessoa que cria em Deus. Então eu peguei minha Bíblia e conversei com ela por 2 horas. E ela recebeu a remissão dos pecados. 이분이 너무너무 변합니다. Ela ficou muito feliz, ela foi muito transformada. 정말 그렇게 기뻐하고 남편은 앞을 못 본 소경이고 Ela tinha um marido deficiente visual, 데리고 막 그렇게 어렵게 산에 vivia, né, com seus 3 filhos, muito difícil, né? Tinha que ir para as montanhas vender as coisas dela. Ela era 24 anos mais velha do que eu. 진짜 너무 변해서 Mas ela teve uma transformação tão grande em seu coração. 그 창으로 옮겨갔어요. Depois eu tive que ir para Kochang 저를 장사하고 나간 사이에 옮겨갔어요. e eu me mudei num período que ela estava ausente da cidade, né? Porque ela tinha saído para vender as coisas dela. E ela foi até Kochang me procurar. E já que ela sabia que eu evangelizava assim naquelas feiras livres, ela me procurou e ela me achou. Naquele dia, eu reuni cerca de 20, 30 pessoas ali, estava pregando a palavra, preguei o evangelho. E sabe, ela ficou muito feliz. 그 아줌마가 복음을 전했는데 Depois que eu saí daquele dia com ela, começou a pregar o evangelho ali. E Deus 복음 듣고 구원받아 목회자 된 사람 많고 fez muitos trabalhos. Muitas pessoas que escutaram o evangelho por ela se tornaram pastores hoje, né? Muitas pessoas foram libertas de demônios, de espíritos imundos. E ela faleceu há uns 10 anos atrás. 지금까지 그 아줌마 계산 그때 한 100살 지금 있었으면 한 100살. Acho que se ela vivesse ainda, ela teria um pouco mais de 100 anos. 근데 너무 사람 변하니까 아름다워. Mas depois da transformação que ela passou, ela era uma pessoa muito agradável. 성경 말씀 속에 하나의 마음을 넣어. Só Deus colocou seu coração nas palavras da Bíblia. 이 성경을 읽고 믿을 때 E quando nós lemos e cremos na Bíblia, 성경 안에는 그 말씀이 자기 마음 안에 들어와. as palavras da Bíblia passam a habitar no nosso coração 우리를 작은 예수를 만. e faz de nós pequenos Jesus. 그리고 우리 안에서 놀랍게 일을 하는 거예요. E começa a trabalhar de uma forma incrível dentro de nós. 오늘 우리는 Só nós 38년 된 병자가 예수님을 만났어요. vemos hoje que o enfermo há 38 anos aqui encontrou com Jesus. Desde a nascença dele, eu acho que ele não conseguia andar. 아이를 고치를 얼마나 애를 Imagina quantos pais dele se esforçaram para que ele pudesse andar. 38살이 된 Ele chegou aos seus 38 anos. 아버지도 세상 떠나고 Já não tem seu pai, já não tem sua mãe, vive sozinho. 베데스다 연못가에서 예수님을 만났어요. E ali, próximo ao tanque de Betesda, ele encontrou com Jesus. 예수님이 많은 사람 말고 그 병자를 찾아. Jesus Cristo não foi em busca de muitas pessoas, foi até esse homem. 낫고 싶으니 Perguntou, queres ser curado? 주여 물이 동할 때 천사가 모세가 내 병이 난 줄 알지만 E a resposta dele foi, Senhor, eu sei que se eu for ali no agitar das águas do anjo, eu serei curado, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Sempre tem outro que vai antes de mim. 예수님이 말씀하셨어요. E Jesus Cristo disse, 일어나 내 자리를 들고 걸어. levanta, toma o teu leito e anda. 성경이 이렇습니다. A Bíblia é assim.
내가 성경부터 이해가 되는 말씀도 있지. Existem palavras que são compreensíveis na Bíblia, 그러니 말도 안 돼. mas tem muitas coisas que nós pensamos, mas isso não faz sentido. Por quê, pessoal? 예수님은 Porque Jesus 우리 인간이 아니에요. não é humano como nós. 모든 게 제한 한계가 있잖아요. Nós somos limitados em tudo, 그렇죠? não é verdade? 밥만 잘 먹어도 한가마니 못 먹죠. Por mais que nós comamos muito bem, a gente não consegue comer toda a comida do mundo, não é verdade? 모든 데 제한. Em todos os pontos nós somos limitados. 하나님은 Mas Deus 어느 누구에게도 제한을 받지 não tem limites, ele não é limitado por nada. 하나님의 말씀이 내 마음에 들어오면 Então, quando as palavras de Deus habitam em nosso coração, 그때부터 하나님 마음이 내 마음 안에 일을 하는 essas palavras passam a trabalhar no dentro de nós. 38년 된 병자가 O enfermo havia 38 anos, 자리에 누워 있어. estava ali deitado no seu leito. 누워서 Deitado ali, 사람의 손 내밀면서 a única coisa que ele podia fazer era estender as mãos, pedindo esmola para poder receber algum dinheiro e comer alguma coisa. Isso era tudo. 예수님이 물어서 네가 낫고자 Jesus Cristo perguntou: queres ser curado? 주여 물이 동할 때 나를 모셔 넣어 줄 사람이 없어. Senhor, não há ninguém que possa me colocar no tanque quando as águas são agitadas. Sempre desce alguém antes de mim. 예수님께서 어떤 말씀이 Mas o que saiu da boca de Jesus nesse momento? 일어나 내 자리를 들고 걸어. Levanta, toma o teu leito e anda. 병자 그에도 무슨 생각 들었겠어요? Imagine o que ele pensou, pessoal, ao escutar isso. 나못 걸어. Mas eu não posso andar. 나 걸어보려 그렇게 했어. Eu já me esforcei muito para tentar andar. 걸어보려 발 Sempre me dediquei tentando andar. 또 넘어지고 Mas sempre caía, caía e caía. 내가 걸어갈 수 있다면 Se eu pudesse andar, por que eu estaria deitado aqui? Eu poderia viver uma vida normal. 못 걷는 건 너무 잘 알아. Ele sabia claramente que ele era incapaz de andar. 일어나 내 자리를 들고. Mas Jesus Cristo disse: levanta, toma o teu leito e anda. 그 이야기가 병자의 귀를 통해서 머리에까지 들어. E essas palavras, por meio dos ouvidos daquele enfermo, chegou ali na cabeça dele. E aquela voz começou a ecoar no coração dele: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. 마음에 울리는데 Sabe, essa voz ecoava no coração dele. Mas ele pensava: 내가 어떻게 걸어? não, como eu posso andar? Eu não posso andar. 나 걸으려고 해봤어. Eu já tentei andar. 넘어져. Eu caí 수없이 várias vezes. 30만 걸으려고 해서 안 Por 38 anos eu tentei andar, mas não dá, não posso. 그거 정확 Ele sabe da sua pessoa, exatamente da sua condição. 그렇잖아요. Não é verdade? 예수님이 일어나 자리를 들고 걸어. Só que Jesus Cristo disse: levanta, toma o teu leito e anda. 병자가 어떤 마음이 있었습니까? Só qual que era o coração daquele enfermo? 그 병자의 마음을 전토도 말. Eu pensei no coração daquele enfermo. 그랬으면 얼마나 좋을까? Ah, quão bom seria, né, se isso fosse possível. Mas eu não posso, Jesus. 이나 먹게. Ah, me dê um pedaço de pão. Me dê um pouco de dinheiro. Só isso. 근데 놀라운 건 Mas o incrível 이 병자가 예수의 말씀을 듣고 걷기 시작. é que esse enfermo escutou as palavras de Jesus e começou a andar. 어떻게 걸었어? Como será que ele andou? 생각. Eu pensei. 말도 안 돼. Dentro dele ele pensava: mas não faz sentido, Jesus. 말씀하지 않아도 Então, tudo bem. 걷고 싶어. O Senhor, mesmo não me ordenando dessa forma, eu já tentei andar. Eu desejo andar. Eu já tentei e não deu. 왜 걸으려고 했었냐? O Senhor sabe o quanto eu me esforcei para andar? 자꾸 매달리면 걸어보려고 했으면 안 돼. Por vários anos eu tentei de qualquer forma andar, mas eu não consegui. 걸어보자 안 됐어. Eu já tentei, mas não deu. Não faz sentido. 내가 소원이 걷는 거. O meu desejo, o meu sonho é andar. 8년은 안 됐어. E por 38 anos eu não consegui. Pessoal, nesse momento, 병자 마음이 왜 바뀌었을까? o que fez o coração dele mudar? 안 됐는 거 알고 Ele sabe que ele não pode andar. 하지도 않아. Ele já sabe de tudo que ele passou. Ele sabe que ele não pode andar. 병자가 어떻게 걸었어? Mas como ele começou a andar? 전 병자가 된 생각. Eu me coloquei no lugar dele para pensar nisso. 내가 지금까지 내 생각대로 살았는데 Nossa, até hoje eu vivi conforme meus pensamentos. 이게 뭐가 있어? E o que eu tive na minha vida? Minha vida é miserável. 그 병자 마음 속 Então, no coração daquele enfermo, 내가 안 되지만 ele pensou: 저분 말씀 sim, eu não posso, mas vamos escutar a voz dele. Vamos escutar, atender o pedido de Jesus.
Por mais que eu saiba que eu não posso, tudo bem, se ele está falando para eu andar, é porque, quem sabe, eu posso andar, né? Vou tentar. 처음부터 그런 건 아니고 Eu acho que não foi desde o início que ele teve essa reação. 예수님 말씀 한번 들어 Mas pensando melhor, vamos atender a voz de Jesus. 허리를 굽혀 두 손으로 Ele se inclinou um pouco, apoiou suas duas mãos no chão e se levantou. Começou assim a se levantar, deixou a sua postura certa. Eu me levantei. 이제 부렸던 무릎을 펴면서 Ele esticou, né, aqueles joelhos que estavam dobrados há muito tempo e andou. Isso é um sonho? Eu 일어나고 Eu estou levantado, eu estou de pé. Eu estou de pé. 제발 꿈이 아니기를 Que isso não é um sonho, não é um sonho, isso é verdade. Eu estou de pé. 예수님 뭐라 그러시지? O que Jesus disse? 자리를 들고 걸어 Levanta, toma o teu leito e anda. Então ele tomou o leito dele e começou a andar. Ele começou a andar. Ele começou a andar. Ele andou. Continuou a andar. Jesus Cristo foi incrível, pessoal. A coisa mais incrível 이 이야기는 é que nessa história, 38년 병자만 essa história não é voltada somente para o enfermo havia 38 anos. 하도 Foi assim comigo. Foi assim comigo. 성경의 말씀을 Quando eu vi essas palavras na Bíblia e aceitei, 이렇게 역사 Deus trabalhou na minha vida. 정확하게 Eu vi isso exatamente. 예수님은 Jesus 어제나 é o mesmo hoje, ontem e para sempre. É o mesmo. 그 병자에게 하신 것처럼 Assim como fez com o enfermo há 38 anos, fez comigo também. 병자를 도우신 Assim como Jesus Cristo ajudou esse enfermo, ele me ajudou também. Assim como ele remiu o pecado daquele enfermo, ele remiu os meus pecados também. E desde então, 제 마음에 em meu coração, 말씀 주시는 마음을 따라 seguindo aquilo que Deus me dava, 인간적으로 불가능한 일이지만 por mais que sejam coisas impossíveis humanamente falando, Deus começou a realizar. 1999년 Em 1999, 심장이 너무 안 eu tive muitos problemas cardíacos. 그래서 뉴욕에서 집회를 하고 Eu estava numa conferência em Nova York e havia ido para América do Sul. E quando eu estava no exército, uma vez estávamos passando por um exercício físico, né? 그 어디서 활동 적진 안에 적게 땅에 들어가 활동하는 E tinha uma época de treinamento que simulava realmente uma guerra, estando ali no território inimigo. 훈련이 아주 강해요. E é um treinamento muito forte. 제가 레인저 훈련을 받는 Então estávamos recebendo aquele treinamento físico. 가면은 E pela manhã, quando íamos comer, 상자 있는 eles colocavam um grande balde 소금을 참 com muito sal. 수탕에다 소금을 E colocávamos aquele sal dentro dos nossos potinhos de água, também colocávamos direto na boca, porque nós suávamos muito e todo o sódio do corpo saía. Então nós comíamos assim sal a punhados. 우리가 그 높은 산 꼭대기 Depois nós subíamos lá no topo da montanha, de mais de 300 metros, né, descíamos assim de tirolesa. 불과 그게 뭐 20몇 초 만에 E eram 20 segundos para fazer aquela queda. Era tudo muito perigoso. 딱 도로가 너무 빨리 가기 E já que era uma alta velocidade, 너무 일찍 오면 se eu soltasse muito cedo, 너무 높이 떨어지니까 eu cairia de uma altura muito alta 부딪혀 e poderia morrer assim com a queda. 늦게 놓으면 E se eu demorasse muito, 부딪혀 죽게 eu iria colidir com a montanha na frente. 그때 그 교관을 그래요. E o treinador ele dizia: vocês não pensem em outra coisa. 내 말을 Vocês devem só prestar atenção em mim. E ele tinha uma bandeira. Então nós segurávamos ali. E quando chegava próximo ao momento de soltar, nós tínhamos que levantar, né, as pernas, deixar o bumbum assim para debaixo do mar. E quando ele desse o sinal, soltava. E aí nós colidíamos com a água. Era muito alto, muito distante. Era um treinamento muito severo, muito difícil. 어느 날 Um dia, 제가 집합하는데
estava 날려고 막 달려가는데 correndo ali, nós estávamos fazendo um treinamento, meu corpo entrou em colapso. E aí eu percebi que eu tinha um problema cardíaco. 1999년 Em 1999, 제가 뉴욕에서 다음에 집회를 depois que terminei aquela conferência em Nova York, 다음에 저 남미에 가야 하는 tinha que conduzir conferências na América do Sul. 의논했어요. E eu conversei com minha esposa. 야, 남미 갈 수 있겠나? Minha esposa me questionou, será que você vai conseguir ir para a América do Sul, querido? Vamos para a Coreia. 죽더라도 가서 하다 죽자. Só que decidimos e chegamos à conclusão, não, vamos lá, se for morrer, vamos morrer pregando o evangelho. 마치 거의 죽을 E realmente, estando ali na América do Sul, quase morri. 가는 비행기를 탔는데 Quando terminei a conferência, entramos ali no avião e os irmãos que foram se despedir de mim no aeroporto disseram, 돌아가면서 형제들 다 한 말에 박옥수 목사 이제 ah, esse será o último momento do Pastor Park. 정말 심장이 나쁜 놈. 그때 우리 그 선교센터 8층짜리 선교센터 Realmente tive muitos problemas cardíacos. Naquela época estavam construindo, né, o nosso prédio aqui da missão de 8 andares e eu não conseguia ver os irmãos trabalhando naquela altura, eu ficava muito inseguro. 제가 그때는 한 2개월이나 3개월 더 살 수 없었어요. Eu acreditava que eu não poderia ter mais 2 ou 3 meses de vida. 이제 송호소가 때 캠프를 하는 Um dia estávamos fazendo um acampamento ali em Sorbat 안 좋으니까 거의 누워 있었어요. e estava dormindo ali. 우리가 본부에서 주일학교까지 한 500m. Quer dizer, estava me preparando para dormir deitado e eu percebi que 그때 내가 eu havia, naquele dia, feito um trajeto de mais ou menos 500 metros, né, que era do escritório ali da nossa missão até o local onde tinha a escola para as crianças. E eu não conseguia acreditar naquilo. 아무 생각 내 Eu caminhei tudo isso hoje 4 vezes. 500m 안 돼도 2km 안 돼도 뭐 1.5km 될 건데. Era um percurso de mais ou menos 1,5 km, né, então assim, num total. 내가 손을 딱 놨어. E eu deixei, 내 병을 고치시고 sabe, essa preocupação no meu coração, porque eu senti, Deus me curou. 조깅을 시작해. No dia seguinte eu comecei a correr pela manhã. 수양을 마치고 Terminamos o retiro 대전 살 때인데 e vivíamos em Tejon naquela época. 여자 고등학교 E próximo ali da igreja tinha uma escola, né, 운동장이 너무 que tinha um ginásio esportivo muito bom, aberto, né, cheio de pinheiros ao redor. 운동장 한 바퀴 300m. Tinha também uma pista de corrida de 300 metros. 하도 숨이 차 가슴 아파. E eu dava 2 voltas e ficava com aquela dor assim no baço, né? Só que mesmo assim eu continuei a correr. 조그마한 가벼운 운동화를 Comprei um tênis leve 계속 집에 아프리카 가서 e sempre que eu viajava para fazer conferência, seja na África ou na Rússia, 2km eu corria pela manhã 2 quilômetros, 3, 4, 5 quilômetros e correndo. 심장이 너무너무 좋아. Meu coração ficou muito forte. 요즘 제 심장을 체크하면 Hoje, quando eu faço algum tipo de check-up, 세친이 우리 교회 제일 좋대요. o ancião médico da nossa igreja ele fala assim, nossa, pastor, o senhor é o mais saudável da igreja, eu acho. 내 삶 속에 살아 일하는 Deus está vivo em minha vida, trabalhando na minha vida. E o motivo para isso é um só. 말씀 믿음으로 받아. Pela fé, eu aceitei a palavra de Deus. 그 말씀은 하나님의 마음이에요. Pessoal, as palavras de Deus são o coração de Deus. 예수님께서 말씀하신 Jesus Cristo disse, 내 법을 저희 마음에 두고 porei as minhas leis na sua mente e no seu coração as escreverei. 제 생각이 Deus disse que iria colocar as suas leis na nossa mente e no nosso coração. 예수님의 마음이 Pessoal, as leis de Jesus, o coração de Jesus, 사실을 받아들여 quando nós aceitamos isso em nosso coração, 예수님이 내 안에 일하는 Ele passa a trabalhar dentro de nós. 발염된 병 O enfermo havia 38 anos, sabia que ele não poderia andar. Ele sabia que ele era incapaz de andar. Mas Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. E ele andou. Por que ele andou? 자기가 그런 게 Não foi a sua força que permitiu isso. As palavras de Jesus 아니라 마음에 들어 que entraram no coração daquele homem fez com que ele pudesse andar. 성경 말씀 내가 읽고 Depois que eu li as palavras da Bíblia e acreditei, 놀랍게 역사를 하는 거예요. vi que Deus trabalhou de uma forma incrível. 전 아무것도 아니에요. Pessoal, eu não sou nada. 세계 최고의 Só que hoje sou o maior pastor desse mundo. 제가 설교를 하면 Quando eu prego, 설교 듣는 as pessoas que escutam a pregação, 수천 명, 수만 명 milhares, dezenas de milhares de pessoas já escutaram minha pregação e eu fico muito surpreso. 저 아무것도 Só eu não sou nada.
A única coisa 성경의 예수님 말씀 내 마음에 받아. é que aceitei as palavras de Jesus em meu coração. Só o que o enfermo havia 38 anos fez? Ele não fez nada. 이런 내 자리를 들고 걸어가. Levanta, toma o teu leito e anda. 그 전에 이 병자는 Antes, 여러 번 걸으려고 해봐도 안 돼. aquele enfermo por várias vezes tentou andar, mas não deu. 안 돼. 포기. Então ele já havia desistido disso. Ele já não tinha mais expectativa de esperança de poder andar. Ele sabe que ele não pode andar. 자기 마음에 Em seu coração, 나 해봤어. eu já tentei. Eu já tentei várias vezes. Não dá. Eu já caí. Eu me machuquei. Não dá. Por 38 anos eu tentei, mas não deu. 그런 마음으로 병자. Ele estava fixo nessa ideia. 그날 베스 연못가에서 예수님 Mas naquele dia, ali no tanque de Betesda, Jesus o encontrou. Jesus Cristo disse a ele: 이런 내 자리를 걸어. levanta, toma o teu leito e anda. O enfermo 자기가 일어나 걸어갈 수 없는 너무 잘 알아. sabe claramente que ele é incapaz de andar. 봤지만 Mas, 그날 naquele dia, 예수님의 말씀이 as palavras de Jesus 자기 생각을 이긴. venceram o pensamento dele. 오늘 여러분들 Pessoal, vocês também. 성경 읽지만 Vocês leem a Bíblia. Vocês oram. 결론적으로 Mas 여러분 생각하고 예수 생각이 부딪히는 se colidem os seus pensamentos e as palavras de Jesus. 가 지혜로웠어요. Mas já que vocês são tão sábios, eu não tenho fé, eu não consigo fazer isso, eu vou viver assim, vagamente, eu não sou pastor mesmo. Para que ter essa fé extraordinária? É só comer e viver uma vida normal. A maioria das pessoas pensam dessa forma. Esse enfermo, pela primeira vez, aceitou as palavras de Jesus. Ele está me ordenando para levantar e andar. 정말 그랬으면 얼마나 좋을까. Quão bom seria se isso fosse possível. 나도 걸어가. Mas, Senhor, eu também quero andar. Eu já tentei, mas não dá. 마이너스 한번 Me dá dinheiro, melhor. 그랬어야 하는데. Ou um pedaço de pão. Ele deveria ter tido essa reação. O coração dele era assim. 마음에 역사를 했어요. Mas as palavras de Jesus trabalhavam no coração daquele enfermo. Calma aí, mas até hoje eu vivi conforme o meu pensamento. E o que deu de certo na minha vida? O único que disse para eu andar foi ele. Então vamos atender a voz dele uma vez. 거기서 자기 생각 예수의 말씀대로 싸움을 했어요. E ali, ele colidiu ali o seu pensamento com as palavras de Jesus. As palavras de Jesus diziam: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, levanta, anda, anda, anda. Essas eram as palavras de Jesus. Mas o pensamento dele: eu não posso andar, já tentei, não consigo, não posso, minhas pernas já secaram. Depois de um bom tempo, 난생 처음으로 pela primeira vez na vida daquele enfermo, ele negou o seu pensamento. Sim, eu vivi conforme o pensamento até hoje. E o que deu de certo? É uma vida miserável. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero continuar a viver assim. Vamos atender a voz dele uma vez. E o incrível, 마음에 있는 생각이 항상 자기 모든 걸 이겼는데 no caso daquele homem, sempre o seu pensamento vencia tudo em seu coração. Mas depois que as palavras de Jesus entraram no coração dele, 일어나 내 자리를 걸어가라. aquela voz começou a ecoar no coração dele. Ele: levanta, 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 anda, levanta. E ele pensou: é verdade. Eu até hoje vivi conforme o meu pensamento, mas nada deu certo. Hoje, vamos atender a voz dele. Hoje eu vou atender a voz de Jesus. E, escutando aquelas palavras, 그래 말도 안 돼, 말도 안 돼. 듣지 않았는데 ele sempre negava nas palavras de Jesus: não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Não é só com aquele enfermo. 안 듣잖아요. 내가 판단해 Só nós também escutamos as palavras de Jesus, porém nós não escutamos tudo. Isso aqui não faz sentido, isso aqui não combina comigo, isso aqui é muito difícil. Vocês julgam a palavra de Deus e jogam fora aquilo que não querem. Mas aquele homem, naquele dia, as palavras de Jesus o venceram. Levanta, toma o teu leito e anda. Sim, Senhor.
Até hoje eu vivi conforme o meu pensamento. Não deu certo. E agora, eu também quero seguir as suas palavras. Sim, eu vivi uma vida miserável, uma vida com muita fome, pobre, mas o Senhor está me ordenando para andar. Senhor, Pedro disse, pessoal, pescamos por toda a noite, mas não conseguimos nada. Então lançarei as redes conforme a sua palavra. E ele lançou as redes. São as palavras de Jesus que entraram no coração de muitas pessoas. Transformaram a vida deles. No caso desse enfermo também, aceitou as palavras de Jesus em seu coração. Então, no coração dele, ele acreditou, sim, Senhor. Só eu sou uma pessoa fracassada na minha vida. Eu sou uma pessoa que não deu certo. Mas conforme as tuas palavras, eu irei tentar andar. Esse sentimento entrou no coração daquele enfermo. E agora já não era mais a força daquele enfermo. Mas dentro daquele enfermo estava o coração de Jesus. Vamos abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Só Jesus Cristo até hoje está fazendo esse trabalho. Em seus corações, Ele está escrevendo as suas leis. Em seus pensamentos, Jesus está colocando o seu coração. Só que nós estamos ignorando. Isso aqui é coisa para pastor fazer, isso aqui não é para mim. Dessa forma, pessoal. Naquele dia, o enfermo de 38 anos aceitou aquelas palavras em seu coração. Sim. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. No coração do enfermo havia 38 anos. Levanta, toma o teu leito e anda. Aquelas palavras de Jesus começaram a ecoar no coração dele. Só são as palavras de Jesus. Muitas pessoas que escutam a palavra de Jesus e ignoram a palavra de Jesus. Frequentam a igreja, mas sempre tem pensamento, isso não dá, não vai dar certo. Só que esse enfermo, nesse dia, aceitou as palavras de Jesus. E aquelas palavras habitando no coração dele. Só da mesma forma que Deus disse, haja luz e houve luz, da mesma forma que a palavra de Deus que disse para a terra produzir relva, produzir flores, para que tivesse a lua e o sol, no coração daquele enfermo estavam agora as palavras de Jesus, não mais o seu pensamento. Levanta, toma o teu leito e anda. Até aquele momento, o enfermo vivia conforme o seu pensamento, mas ele não tinha mais o seu pensamento. Aceitou as palavras de Jesus do jeito que foi lhe dito e pela palavra ele andou. Sempre que isso acontece. Só na minha vida também teve coisas incríveis. Nós lemos muita Bíblia, mas nós não aceitamos as palavras da Bíblia. O enfermo havia 38 anos. Ele sabia claramente que não podia fazer. Ele já tentei, mas não deu. Porém, dessa vez, escutando a palavra de Jesus, ele não queria largar aquela palavra. Sim, Senhor. Eu não sei direito. Eu sei que é um fato que eu não posso andar. Mas se o Senhor está me ordenando para andar, eu irei levantar. Eu irei levantar, tomar o meu leito e andar. É isso, pessoal. Por isso, essas palavras tiveram poder na vida dele. Só Jesus Cristo não está falando somente sobre o enfermo havia 38 anos. Ele faz isso conosco também. O que Jesus Cristo disse para a mulher surpreendida em adultério? Eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais.
이야기 가늠한 여자에게만 하는 게 아니야. São palavras que não foram ditas somente para a mulher surpreendida em adultério. A mulher adúltera, ela é uma representante geral de toda a humanidade. 나에게 하신 Então, as palavras de Jesus servem para mim também. Aquela mulher aceitou aquelas palavras. Nem tampouco te condeno, vai, não peques mais. 나에게도 해당되는 Só Jesus Cristo não falou isso somente àquela mulher, aquilo serve para mim também. Jesus Cristo diz que não me condena mais. Ele não me condena. Eu não sou mais um pecador. Eu sou o justo. 그 말씀 내 마음에 어렵다는 걸 믿음을 가지고 Pela fé, eu aceitei essas palavras e criei no meu coração. 그 마음에 내 안에서 역사했는데 Essas palavras trabalharam na minha vida. 마음이 아니라 예수님의 E não era mais o meu coração, essas palavras são de Jesus. 이제는 내 생각이 나를 지배하는 게 아니야. Só não são mais os meus pensamentos que me dominam. 예수의 말씀이 들어와서 As palavras de Jesus entrando no nosso coração 길을 잡아주고 direciona a nossa vida espiritual, nos permite a sua palavra. 말씀을 믿고 따라서 복음을 전해. E eu, no meu caso, eu preguei o evangelho seguindo a palavra de Deus. E o mundo inteiro 복음 앞으로 돌아오고 está voltando para a palavra do Senhor. 잘나서 Porque eu tenho 해석 아니야. algo de diferente, porque eu sou inteligente? Não, pessoal. As palavras de Jesus, 하나님의 말씀이 as palavras de Deus. 성경에 이렇게 많이 있는데 Sabe, tem muitas palavras da Bíblia aqui. Então Jesus Cristo diz assim para mim: acreditem, pessoal. 이제는 여러분 마음 안에 예수의 말씀이 역사하지. Se em seus corações as palavras de Jesus 살려고 한다. começar a trabalhar, vocês poderão ver uma vida que ninguém nessa terra poderá viver. Porque o Senhor Jesus está com vocês. Serão pequenos Jesus. É a mesma coisa. 말씀이 Todas essas palavras 내 말씀이 são as palavras de Jesus. 아 그렇구나 이게 말이 안 돼. 옛날에 쓴 얘기 그런 거야. 하고 그러지 말고 Não precisam pensar, eu sei desse versículo aqui, isso aqui eu já sei há muito tempo, não é nada a ver. 나에게도 Só não pensem dessa forma. 이렇게 하셨지. As palavras que Jesus Cristo disse para o enfermo havia 38 anos, para a mulher surpreendida em adultério, foi dita para mim, para nós também. Eu tampouco te condeno, eu tampouco te condeno, você não tem pecado, você foi lavado. Eu criei nisso. 그때 내가 놀랍게 E a minha vida começou a mudar de uma forma incrível. 저 성격도 나쁘고 Eu tenho uma péssima característica. 안 좋고 Eu sou uma pessoa baixa, eu não sei fazer nada direito. Mas quando eu aceitei a palavra de Jesus em meu coração, o mundo inteiro hoje, por meio da palavra de Deus, está voltando para Deus. Dessa vez produzindo esse filme, eu fiquei muito feliz. Eu fui ao local da produção. 이스라엘 때 가보니까 너무 초라하고 그래. Nossa, eu fui naquele cenário de Israel, era uma coisa muito pobre, miserável. Mas eu não sei como eles produziram uma coisa tão legal, né? Eu não sei como aquelas crianças atuaram tão bem. Foi incrível. 하나님 영화를 만드는 도와주. Deus nos ajudou para produzir esse filme. 하나님 그 일을 통해 일하시는 걸 봐. E eu vi que Deus trabalhou por meio dessa obra. 도시마다 필름을 가져와서 Na Coreia, em todas as cidades foi transmitido o filme. 극장을 Antes do Natal, eles alugaram 막 cinemas, né? 몇 명 참석하는 인원 따라 돈을 계산해. Colocaram assim a quantidade possível de participantes. 저희들은 그 우리 교회에서 했어요. E nós apresentamos a nossa igreja. 너무너무 좋았어요. Foi muito bom. 부산에 제일 큰그저 뭐야 그 공연장 빌려서 Em Busan, eles alugaram o maior local onde eles podiam assim transmitir esse filme. 2,300명 모인 자리. Um local que comportava 2.300 pessoas. 반만 안 돼요. E toda noite eles mostraram o filme. 1,000명이 넘는 사람. Mais de 1.000 pessoas por dia vinham para assistir o filme. 사람들이 말씀 E muitas pessoas escutaram a palavra de Jesus e receberam a remissão dos pecados. 이 성경은 예수의 말씀. Pessoal, a Bíblia são as palavras de Jesus. 우리가 이거 가지고 이렇게 판단하지. Eu não tenho... Nós não podemos ficar julgando a palavra de Deus. Não. Se nós crermos apenas, nós poderemos ver o trabalho de Deus. Crer significa aceitar. E não acreditar significa rejeitar. Então, pessoal, creiam. Não importa quem seja. 누구든 저를 믿으면 A Bíblia fala 멸망치 않고 que ninguém que crê em Deus será deixado para a morte, né? Para a morte eterna, porém terá a vida eterna. Muitas pessoas hoje frequentam a igreja, mas não aceitam a palavra de Jesus.
Só a mulher surpreendida e adultéria. Jesus Cristo disse, eu tampouco te condeno. Jesus Cristo disse isso para nós também. Ah, Deus quer trabalhar na minha vida. Eu dei um passo. E Deus fez coisas incríveis. Só eu sempre pregando o evangelho. Por um bom tempo, todos os pastores das igrejas da Coreia diziam que eu era herege. Realmente me tornei um herege para eles. Só que hoje a maioria desses pastores escutam a nossa pregação. Mudaram, dizem que são justos. É muito bom. Tem muitos pastores que querem trabalhar conosco agora. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é meu mérito. Só são as palavras de Jesus. Uma vez a minha esposa, ela estava tomando um avião da Korean Airlines e desceu em São Francisco. Cheguei lá e minha esposa estava em São Francisco. E ela falou, nossa, mas aqui não é Los Angeles. Ela tomou um susto. Então, o avião, quem estava controlando era um computador. Então, desde o início ali do voo, tem uma programação que é feita no avião, né? Se nessa programação eles colocam o destino como Los Angeles, ele vai se direcionar para Los Angeles sozinho. Ele vai calcular o vento, né, a distância. Porque naquele dia teve um erro, né, dos pilotos e colocaram como destino São Francisco. E minha esposa falou, nossa, estamos em São Francisco. E todos ficamos muito assustados. E agora? E de lá, né, ela teve que tomar outro avião para ir para Los Angeles. Ela demorou 2 horas. Só a questão é como está programado. Conforme essa programação, o avião vai. Espero que vocês possam deixar os pensamentos de vocês e que vocês possam se programar pela palavra de Jesus. Por mais que seja impossível, creiam nas palavras de Deus. Em seus corações, vocês vão ver a palavra viva. E quando essa palavra trabalha, vocês são pequenos Jesus. E não importa qual o problema seja, Jesus farão de vocês pessoas abençoadas. A Bíblia é algo incrível. Só pelo fato de aceitarmos uma das palavras de Jesus, diferente de nós sabermos apenas teoricamente. Tem muitas pessoas que sabem teoricamente, mas não aceitam no coração. É diferente. Se vocês aceitam a palavra de Jesus, vocês serão pequenos Jesus. Jesus Cristo não faz outra coisa. Ele não age hoje pessoalmente. Ele está nas alturas. Nós somos hoje os seus representantes. Somos pequenos Jesus. Deus, Ele utiliza a nossa vida. Só não calculem. Jesus Cristo disse, então Ele vai fazer. Espero que vocês acreditem. Vocês serão pessoas incríveis. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós somos pessoas sujas e imundas. Depois que o Senhor Jesus entrou no nosso coração, nós mudamos, nós fomos lavados do pecado, nós fomos santificados. E tudo foi mérito da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. Que o Senhor possa fazer a Sua vontade por meio de nós. Agradecemos. Que as Tuas palavras possam habitar dentro de nós. Que Tuas palavras possam dominar, nos conduzir. Que nós possamos ser pequenos Jesus. Que o Senhor possa ser glorificado. E que o Senhor possa nos abençoar. Que todos nós possamos deixar nossos pensamentos e aceitar as Tuas palavras. Nós possamos ser pequenos Jesus. Filhos que Te alegram. Agradecemos. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.